Pastor Ricardo, o senhor e sua esposa, Deus abençoe. Pastor Ricardo é um homem que eu gosto de ter do meu lado, porque ele é como eu, a gente gosta de celebrar as pequenas coisas. Tem pessoas que gostam de celebrar as grandes coisas. Eu celebro as pequenas, porque quem é fiel nas pequenas, Deus coloca nas grandes. Obrigado, senhor, a tua esposa, obrigado. Eu só peço desculpa a vocês que a pastora não está aqui, porque quando você casa os filhos, você pensa, agora vou dar um descanso. Pelo contrário, tem feriado. Acordei hoje, minha esposa, acorda, o que foi? As crianças estão ligando, as crianças, tudo casado. Falei, o que foi? Não, já compramos a carne, já compramos o negócio, está todo mundo indo para ir almoçar. Aí eu pensei que ia vir sozinho, ainda trouxe cunhado, cunhada, sobrinho, sobrinha. A casa ficou cheia lá, eu tive que deixar todo mundo lá, ir lá atender o casal e vir correndo para cá. Eu vou ter que sair correndo, parece que o meu filho voltando para casa, teve um acidente lá, e tem que ir lá dar uma olhada nele. Eu penso que as crianças crescem, ficam coladas com a gente. Esse dia um chegou lá em casa, meu, mãe, tem como só lavar a tua farda? Eu falei, não senhor, não, há 22 anos tu gastou minha mulher, agora gasta a tua. Vai gastar a sua, a minha mais não, chega. Salmo 45, meu coração ferve em palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é pena de um escritor. Tu és mais formoso que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso te abençoo para sempre. Cinge a tua espada, a coxa, o valente com a tua glória e a tua majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e da destra ensinarás coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, cetro do teu reino é o cetro de iniquidade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. A impiedade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram mirra, aloés e acácia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Queria que você me desse um pouco da sua atenção, de uma forma apresentativa. Eu creio que já me colocaram aqui na mão de Deus. Há uma preocupação no meu coração em pregar para jovens. Trabalho como esses jovens. Se você não sabe, eu sou jovem, irmãos, viu? Eu tenho 44 anos, com a mente 18 e com a força 16. Eu sou apaixonado por igreja, sou apaixonado pela obra do Senhor. Eu respiro igreja todo dia, de manhã, tarde, à noite e madrugada. Eu acabei de completar, dia 10 de outubro agora, 25 anos de ministério pastoral. Eu sou novo assim, mas tudo na minha vida começou muito rápido. Vou fazer agora 25 anos de casado, já sou pai de 3 filhos, 2 casados. E estou tentando casar o terceiro, já está caminhando para isso. E nessa minha trajetória do Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de nós chegarmos agora a 37 igrejas nessa nação e fora dela, uma coisa eu tive que aprender como esse salmo aqui diz. Esse salmo na realidade é um salmo messiânico, e ele fala de uma necessidade, de uma intimidade mais íntima com o próprio Deus. O que esse salmo nos mostra de muitas verdades é que Jesus veio com a sua missão, porque Jesus foi profetizado antes da fundação do século. Ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do século. A relação íntima com o Pai é que gerou essa missão. A relação íntima que nós temos com Deus, a intimidade com Deus, é que gera as missões e o ministério. Na realidade, você possa difícil compreender, mas Deus se relacionou entre Ele, Cristo e o Espírito Santo, e desse relacionamento nasceu a igreja. A igreja se relacionou com Cristo, e fruto da relação entre Cristo e a igreja nascemos nós.
os frutos da nossa intimidade com Deus sempre vai gerar algo. A intimidade que você entrega sempre vai revelar algo. E um dos segredos de um ministério bem-sucedido é o nível da sua intimidade com Deus. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu fui liberto numa noite, no estalar de um dedo, porque eu fui no culto para agradar minha mãe. Fui 18 anos de idade, fui no culto para agradar minha mãe, que minha mãe falou que tinha um pregador de fora na igreja dela. E eu fui lá, e era o pastor Jeremias Couto. E esse homem pregou, e naquele culto eu fui transformado. Eu já saí dali liberto, transformado. Eu já cheguei na escola dominical 7 horas da manhã no domingo. E com a Bíblia na mão, já com a revestinha na mão da minha mãe, eu cheguei para o meu pastor e perguntei: eu quero ser pregador e pastor. Ele falou: então você vai ter que orar muito e ler muita Bíblia. Então essa palavra me motivou muito a viver uma vida de intimidade com Deus. E fruto dessa intimidade com Deus é que eu vivo tudo o que eu tenho vivido hoje. E cada dia mais eu tenho me relacionado com Deus em intimidade. E coisas maiores eu creio que vai acontecer em nosso meio. Então o segredo de um ministério bem-sucedido está o quanto você se relaciona com Deus. Porque muito tempo eu pensava que o maior pecado que o homem pode cometer é se afastar. É cometer um adultério, um homicídio, um roubo. É pecado, e pecado terrível. Mas o maior pecado que a gente pode cometer, jovens que estão aqui, é você gerenciar uma vida sem intimidade com Deus. Esse é o maior pecado que você pode cometer, é viver uma vida cristã sem gerenciar, sem buscar intimidades com Deus. Deus me deu uma profecia lá para a igreja, de tempo atrás, e a profecia é isso: quanto mais intimidade, mais relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais unção. Quanto mais unção, mais poder. Quanto mais poder, mais autoridade. Quanto mais autoridade, mais conquista. Então a sua conquista, aonde Deus vai te levar, vai depender do nível da tua intimidade com Ele. Entenda que você nasceu para ter intimidade com Deus. Eu não nasci para ser pastor, eu nasci para ter intimidade. E por que eu tenho intimidade é que eu sou pastor. Então eu nasci, a minha vida cristã, eu nasci para que eu tivesse intimidade com Ele. Porque na realidade, irmãos, você não nasceu agora. Você não é fruto do desejo dos seus pais. Por exemplo, eu fui um homem desejado, eu fui sonhado. O meu pai, quando casou com a minha mãe, disse assim: eu quero um filho homem. E o primeiro filho do meu pai foi uma menina, minha irmã Silvana. Meu pai logo disse assim: ó, vão logo ter outro que eu quero menino. Minha mãe mal saiu do resguardo, já engravidou de novo. Então nasceu o Sandro Faustino. Pela minha mãe, eu fui desejado, planejado, sonhado pelo meu pai. Mas antes de eu ser desejado, sonhado, planejado pelo meu pai, eu nasci primeiro em Deus. Eu já existia na eternidade com Ele. E lá na eternidade teve uma reunião entre o Pai, Filho e Espírito Santo, e disse: eu preciso de uma missão na terra, eu preciso de alguém que seja pastor numa roça chamada Figueira. Então Deus na reunião disse assim: tem um Sandro. Então antes de eu nascer, nasceu primeiro a minha missão, e por causa da missão eu nasci. Pastor, isso é bíblico? Deus disse para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia. E antes de você sair do ventre, eu já te santifiquei e te dei as nações de herança. Então antes de nascer Jeremias, nasceu primeiro a missão. E Jeremias só nasceu por causa da missão. Então a missão é mais importante do que você. Eu só nasci por causa da missão. E à medida que eu me relaciono intimamente com Deus, é que Deus vai trazendo à tona, Deus vai desenrolando essa missão que Ele teve comigo. Então quanto mais tempo você passar sós com Deus, mais Deus vai te revelar as conquistas que Ele tem para você e através de você. Se você pegar no original, isso está na Bíblia desde o começo. Quando Deus une Adão e Eva, e a Bíblia diz que o Senhor aparecia para ele, o Senhor aparecia, e tinha intimidade com eles, todo dia à tarde, quando o Senhor apareceu na virada do dia, como a Bíblia chama a virada do dia, que é tarde para a gente, tarde para a noite. Então na virada do dia, há uma palavra ali chamada Iadar.
Iadar, que significa intimidade com Deus, relacionamento íntimo com Deus. É que Adão tinha todo dia com Deus, todo dia com Deus. Então, qual é a prioridade que você tem que ter no seu ministério? É a intimidade. O relacionamento que você tem que ter com Deus é um ministério de intimidade, porque a sua intimidade vai revelar a sua conquista. Deixa eu dizer para você, nós pregamos muito sobre o reino, nós falamos muito sobre o reino. A coisa que Jesus falou foi muito sobre o reino. Na realidade, eu não posso entrar nesse detalhe aqui, mas aprenda uma coisa: igreja é uma coisa, céu é uma coisa e reino é outra. Nunca confunda céu com reino. É o mesmo lugar. Uma coisa você está no céu, outra coisa você está no céu reinando com ele. Para ir para o céu é fácil. Ir para o céu é fácil. É fácil, gente, é fácil. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, se você crê e for batizado, você será salvo. Agora, Jesus nunca nos chamou a gente para o céu, Ele chamou a gente para o reino. Porque reino é estar no céu, mas reinando com Ele. E reinar com Ele não é para qualquer um. A Bíblia diz: aquele que perder a sua vida aqui, achará e reinará comigo naquele grande dia. Alguns indagaram Jesus, perguntaram: e acerca dos profetas, aqueles que morreram por causa do teu nome? Jesus, esse terão veste diferenciada e reinará comigo naquele grande dia. Então, o convite do céu é você viver uma vida de reino com Cristo, é você reinar com Cristo no céu. Não estou falando que existe dois céus, é o mesmo céu. Uma coisa é estar lá, outra coisa é reinar com Ele. Então, o que Cristo nos chamou é para reinar com Ele. Deus não quer a gente simplesmente no céu, Ele quer a gente reinando com Ele. Mas por que muitas pessoas não vão reinar com Ele naquele grande dia no céu? Porque não vive uma vida de intimidade. Porque a cultura do reino é intimidade. Cultura do reino é intimidade. Essa é a cultura do reino, não adianta, você não tem para onde correr. Essa é a cultura. Se você quer viver uma vida de reinado com Cristo no céu, você vai aprender a viver essa cultura aqui na terra, uma vida de relacionamento, uma vida de porta trancada. E eu gosto disso, porque aprenda uma coisa, escute: aqui é o lugar que Deus prepara o vaso, mas não é o lugar que Deus multiplica azeite. Aqui é o lugar onde Deus pode até limpar o vaso, mas não é o lugar onde Ele multiplica azeite. Aqui é o lugar onde Deus pode até encher, mas não é o lugar que Ele transborda. Vou te provar isso? Prova. Quando aquela mulher chega até o profeta e diz assim: ó, eu só tenho um pouquinho de azeite. O profeta: então vai lá, pega vasos emprestados, não pouco, muitos, entra para o seu quarto, fecha a porta e o azeite vai multiplicar. Então aqui é o lugar onde Deus desperta você. Ele limpa você, prepara você, até te enche aqui, Ele te dá uma porção dobrada. Mas o lugar onde o azeite é multiplicado é de porta fechada. Somente no teu quarto, intimidade com Deus, com a porta fechada, o azeite é multiplicado. Então esse é o convite do reino, uma vida de intimidade. Por quê? Porque Deus não quer você cheio, Deus quer você multiplicando. Porque essa é a constância. Você olha no mundo hoje, você olha para a igreja evangélica. Eu estou em igreja todo dia, irmãos. Quando eu não estou nos céus abertos, estou pregando. E quando eu não estou pregando, eu estou falando de alguém sobre o reino. Então o que você vê hoje, eu vejo hoje muitos cantores bons, excelentes pregadores. Muitos deles vão lá na igreja, cantam, pregam, são instrumentos na mão de Deus. Eu vejo muita gente hoje cheia, é notório, pessoas que pegam o microfone no culto, pode estar pesado, e Deus é com eles, eles acendem a igreja, bota lá em cima. O moço ali da portaria viu, eu deixei o celular cair, eu deixei a bolsa cair, eu vim todo correndo, botando um terno no meio do caminho, porque lá eu já entrei na rua aqui escutando a adoração. E quem me conhece sabe, eu sou apaixonado por adoração. Eu só me seguro para não espantar alguém. O pastor presidente chegou, aí me veio jogando no chão, me quebrantando, entendeu? Então chego devagar. Mas quem me conhece sabe, eu me derramo na adoração, me entrego na adoração, eu me derramo. Então você vê, eu amo esse ambiente. Mas o que a gente vê é muitas pessoas cheias, essa é a verdade, mas poucos multiplicando. Sabe, aquela pessoa que sobe no altar, entrega algo de Deus, que sai daqui, você tocado. Como eu fui naquela igreja, quando vi aquele pastor, ele pregou uma mensagem simples, mas aquele homem transbordar, e a unção de transbordar tocou em mim, e eu fui liberto, não precisou fazer apelo. Quando eu senti aquela presença, eu vim na frente e me joguei. Eu me joguei. E estou até aqui o dia de hoje. Não por mim, mas por aquele homem que estava transbordando.
Então chegou o tempo em que Deus quer transbordar a tua igreja. Sabe, aquele culto, eu sou tataraneto de assembleano, bisneto de assembleano, sou neto de assembleano, sou filho de assembleano, sou assembleano, meus filhos são assembleanos. E aquela história que no começo minha mãe vinha contando para minha avó, conversando com ela, olha que coisa linda, aqueles cultos que você fazia, cantava, e a pessoa passava na porta da igreja, caía endemoniada, e trazia para a igreja aqui, e a gente tinha que orar para expulsar o demônio, e daqui a pouco o pastor tinha saído do culto, porque o som chegava na casa dos vizinhos, lá se manifestou o demônio, onde estava ali. Quando a gente pregava, aquele tempo os pastores botavam aqueles megafones, né? E alguém que escutava, veio escutando a voz, já vinha direto na frente, que só pela voz era tocada. Então Deus está querendo esse tempo de novo, que essa igreja é transformada, em que as pessoas não vinham simplesmente pelo som, não vinham simplesmente pela harmonia, pela festa, mas vinha porque havia presença, porque algo acontecia. Aquele culto em que você guerrear, para a pessoa só trazer, tu dizia assim com minha mãe, só vai, pode ir com a roupa que você quiser, do jeito que você é, só bota o pé lá dentro. E quando você botava o pé lá dentro, algo acontecia, você saía de lá mudado. E essa unção é que Deus quer trazer para a gente, essa unção que Deus quer dar, não é uma unção de pessoa que está cheia, que vem aqui, canta o hino, você fala, cara, que top, que a gente glorifica, a gente aplaude, a gente até arrepia, a gente até sente, porque ela está cheia, é verdade, mas é a unção que Deus quer de transbordar, é a unção de transbordar. E esse é o problema, é que o azeite só transborda de porta fechada, o azeite só transborda de porta fechada. Uma coisa, deixa eu dizer para você, uma coisa boa, meu pastor, uma coisa boa é quando Deus se apodera de um homem, coisa boa. Melhor ainda é quando um homem se apodera de Deus. Uma coisa é Deus se apoderar de você, uma coisa é você se apoderar de Deus. O que eu tenho hoje, um recado para essa juventude é: Deus quer que vocês se apoderem deles. Até hoje vocês estão aqui porque Deus se apoderou de vocês. Eu vou repetir, até hoje vocês só estão aqui porque Deus se apoderou de vocês. Mas agora chegou o tempo de vocês se apoderar de Deus. Eu tenho um recado para vocês: Deus está aqui hoje querendo ser apoderado por você. Será que alguém tem uma adoração para dar a Deus aí? Deus quer ser apoderado. Sabe qual é a questão? A questão é simples. Eu vi as meninas louvar aqui, e eu sou apaixonado pela adoração. Eu vi o senhor tocando ali. Eu falei, ele é bom que toca ali com notas musicais. E eu amo, eu fico vendo as conquistas, eu fico cada coisa, eu fico maravilhado, eu fico meio bobo. A pastora fala assim, tu vai no lugar, tu fica, parece que dá aéreo. Isso não, eu fico conquistando, eu amo tudo. Se você me perguntar daqui 10 anos como é que foi o culto de hoje, eu sei. Então é tudo maravilhoso que Deus está fazendo. Eu acompanho vocês pela internet, e vocês estão de parabéns. Mas a questão dos dias atuais, que a gente vive assim. Imagine as meninas que cantaram aqui, muito bem, sua família que tocou aqui, e vi que a mãe é apaixonada, né? Filma tudo, grava tudo. Deve ser igualzinho a minha esposa, já sai postando tudo. Então, imagine se a gente, ou vocês, chegasse agora, passasse na grama ali, que eu botei meu carro quase dentro da grama ali, tem uma grama ali fora. Imagine se vocês perdessem ali 5 centavos. Quanto tempo vocês iam gastar ali, perdendo tempo, procurando 5 centavos? Quanto tempo vocês vão gastar? Nada. Agora imagine se vocês perdessem 100 mil reais. Quanto tempo você ia gastar procurando? Já entendi. A questão é que nós estamos buscando a Deus como se tivesse perdido 5 centavos. Como Deus, se eu entrar no culto, senti, amém. Se eu não senti, também amém. O importante é que eu entrei lá, o pastor me viu. O importante é que foi mais uma festa, mas Deus não quer que seja festa. Deus seja o dia que você encontre Ele. Deus não marcou essa conferência simplesmente para ser mais uma festa. É a conferência que nós encontramos Deus. É a conferência que nós vamos se apoderar dEle e vamos viver o que nunca vivemos antes. Meu Deus. Eu gosto de Jeremias, quando Jeremias diz, o Senhor falando para ele: Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
A questão é que eu olho para o Brasil hoje e vejo como a unção está liberada, mas algo está impedindo, algo está segurando a presença, e a presença vai ser liberada para os íntimos. Deixa eu dizer algo para você, porque Deus está mudando a estação da igreja. Repita comigo: Deus está mudando a estação da igreja. Eu estudo muito sobre isso, e eu vejo o tempo profético, as profecias liberadas numa estação. E o que eu estou vendo hoje é que a igreja nasceu com a cara de Pedro, até o tempo da reforma. Quando Lutero vem com a reforma, a igreja, até os dias atuais, ela tem a cara de Paulo. Só que nesse último dia, Deus está mudando essa estação. Essa estação é a estação do apóstolo João, aquele que inclinava sua cabeça no peito de Jesus. Ele é considerado como o apóstolo mais íntimo. Quando você vai em Israel, que você vai lá, vocês vão aprender que eles têm um apego muito grande com Pedro, que eles amam a Paulo, os judeus, mas a pessoa que os judeus mais admiram não é Pedro nem é Paulo, é João, porque João foi o apóstolo da intimidade. João sabia quantos batimentos cardíacos Jesus dava por segundos. João sabia quando Jesus estava bem ou não, quando Jesus estava cansado ou não. Ele era íntimo, e essa estação é para os íntimos. Vou repetir: a unção está liberada, e ela vai ser derramada, liberada, desentupida na vida daqueles que estão em intimidade com Deus. Repita comigo: a intimidade vai revelar a presença. A presença vai ser liberada para os íntimos. Esse Salmo 45, ele descreve Cristo de forma espiritual. E ele fala que Cristo, ele está vestido de uma veste que exala aroma, mirra, aloés e cássia. São 3 elementos que eram usados para cura naquele momento. Além de perfumar, era usado para cura. Ele falou que ele é como um rei que vai entrando no seu palácio, adornado de marfim, com cheiro. É como se as suas vestes estavam banhadas, e por onde ele passava pincava mirra, aloés e cássia. Por onde ele passava, o cheiro da sua presença tomava o ambiente. Por onde ele passava. E o salmista diz que essa é a característica dos íntimos. É como se você entrasse para o teu quarto, fechasse a porta e buscasse a Deus em espírito e em verdade. É como se Deus pegasse uma camisa ensopada de mirra, aloés e a cássia molhada, e colocasse, vestisse em você, e você saísse daquele quarto, e por onde você passa, exala esse cheiro, esse perfume que vai trazendo cura, que vai impregnando por onde você passa, a ponto das pessoas se alegrarem, porque o texto diz que as pessoas por onde ele passava, o cheiro dele, se alegravam. A intimidade nos faz soltar aromas que perfumam o ambiente e que traz alegria por onde a gente passa. A minha pergunta hoje é: quem é você na intimidade? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Primeiro você se esconde, depois você se mostra. Nunca se mostra antes de se esconder. Primeiro você se esconde, depois você se mostra. Então o meu convite hoje é esse, para que você se aproxime dele. Eu lembro que eu, muito sedento, faminto, eu procurei alguém que estava nessa mesma dimensão.
nessa mesma dimensão. E comecei a andar com pessoas que queriam compromisso com Deus. Não pensava em namorar. No entanto, que quando eu conheci a pastora Elaine, logo casei. Não estava preocupado em namorar, só queria a presença dele. Eu lembro que a gente chegava de manhã na igreja, já vai pegar a hora do joelho. E eu com 18 anos, joelho dobrado. Acabava o culto, a escola dominical. Naquele tempo eram os jovens que arrumavam a igreja, limpava, fazia tudo. A gente fazia tudo. Acabava dali, o pastor dava aquele famoso pão com mortandela. E guaraná naquele tempo era caro, gente. Então o que era muito barato naquela época era caldo de cana. Então o pastor deixava 4 litros de caldo de cana e aquele pão desse tamanho, naquele tempo, aquela bisnaga grande, grossa, cheio de mortandela para a gente. A gente limpava a igreja, acabava de comer um pouco de mortandela com caldo de cana. Sabe onde ia? A gente ia para o monte. A gente ficava lá do monte. Quando acabava o monte, a gente corria em casa, tomava um banho e tinha que correr, porque tinha que estar antes do culto começar, o time que dobrar de joelho dobrado. Aí você diz assim, acabava o culto. Naquele tempo a gente não tinha dinheiro para ir para a pizzaria, para comer o famoso hambúrguer. Naquele tempo era escassez. O que a gente fazia? Vamos para o monte, fechar a noite e orar. E a gente passava 1, 2 horas, 3 horas de joelho dobrado com Deus. E a gente ficava lá quietinho, e buscava a Deus, e consagrava a Deus, ficava tempo em oração, estou na Bíblia. Aí eu lembro um certo dia, o pastor manda me chamar e diz, o pregador não veio, você que vai pregar. E eu disse assim, meu Deus, mas eu nunca preguei na minha vida, mas eu estudava a palavra. Eu lembro que eu preguei olhando só para a Bíblia, nem para o povo eu olhava. E preguei. Entreguei o microfone. Teve o próximo culto jovem. O líder jovem disse assim, pastor, nós gostamos muito da mensagem do Sandro. Bota o Sandro para pregar de novo. 3 meses depois, eu fui ajudar numa igreja. Quando eu chego lá para ajudar, os dirigentes mudaram do horário do emprego. Eu na marra tive que dirigir culto, tive que pregar. Eu pregava olhando para cá. Mas eu lembro que quando eu pregava, coisas aconteciam poderosas. Porque uma vida de oração, uma vida de busca nunca fica sem resposta. Então uma vida de busca nunca fica sem uma resposta. Deus sempre vai dar uma resposta para quem busca. Então não é o quanto de Deus você tem, mas é o quanto você tem de Deus. Porque Deus te tem, eu sei que Ele te tem, mas eu quero saber o quanto você tem dele. Então meu convite hoje é esse. Eu tenho 2 minutos para terminar, mas eu gostaria que você se colocasse de pé agora, que eu venho liberar uma medida para você. E a medida que eu venho liberar essa é de mudança de estação. Eu vou repetir. Se você está aqui, é porque Deus se apoderou de você. Mas chegou o tempo de você se apoderar de Deus. Volto a repetir, a presença nesses últimos dias vai ser liberada por os íntimos. Deus está mudando a característica da sua igreja. Ela por muito tempo pegou a característica de Pedro, pegou a característica de Paulo, mas nesse último dia a igreja vai ter a característica de João, dos íntimos, daqueles que gostam de fechar o quarto, daquele que gosta de passar tempo a sós com Deus, aquele que não estão preocupado o que vão dizer dele, mas ele quer gastar tempo, ele quer conhecer Deus, ele quer saber quem Deus é, ele quer ter intimidade, ele quer conhecer a palavra, ele quer conhecer o Deus da palavra, ele quer mais unção, ele quer mais graça, ele quer mais virtude, ele quer mais de Deus, ele quer dons ministeriais, ele quer dons espirituais, ele quer dons de Deus para a sua vida, ele quer passar uma vida realmente de consagração, ele quer receber essa vestimenta que exala mirra, aloés e acácia, que preenche o ambiente onde todos se alegram quando ele chega.
É tempo de Deus chamar os seus íntimos.